servidor, servidora, servidores, colegas que nos assistem pela intranet. Primeiro eu queria dar as boas-vindas à primeira sessão do ano, desejar que tenham um ótimo ano. A MPT, perdão, também, boas-vindas à MPT. Que tenhamos um ano bastante produtivo, como foi o ano de 2016, e menos complicado sanitariamente. Já houve congestionamento. Nessa sessão extraordinária não há comunicados, só registro a ausência justificada do conselheiro Manuel Jorge, de seus problemas médicos. Ele me encaminhou, inclusive, o atestado médico já por WhatsApp. Então, registro a ausência justificada do conselheiro Manuel Jorge. E hoje estamos estreando mobiliário novo no conselho, que depois eu peço até a paciência para depois a gente ver como é que vai ficar, onde vai sentar, né? Demitido, fazer ouvidoria, como é que vai rolar. Conferência secretária. Então, dando prosseguimento, ordem do dia. Item 1. Comissão Eleitoral e Apuradora para a formação de lista tríplice de candidatos a representante do Ministério Público do Trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público para o biênio 2017/2019. A eleição para o CNMP, apenas formação da Comissão Eleitoral, porque em breve devem ser abertas inscrições. Eu trago aqui como sugestão colegas que eu já sondei, obviamente, para saber se aceitariam, no caso de indicação do Conselho Superior, que são o Dr. Rogério, subprocurador-geral Dr. Rogério, o subprocurador-geral Dr. Antônio Luiz, e os procuradoras doutora Adriana Machado e a doutora Soraya Tabet, que na última comissão ajudou a gente aqui na geral. Gostaria de saber se, com relação a esses nomes, ou se alguém tem alguma outra sugestão. Então, pode considerar aprovado esses nomes? Então, ficaria a presidência da atividade do Dr. Rogério, né? E a doutora Soraya como suplente. Perfeito? Comissão, Dr. Rogério Rodrigues, Dr. Antônio Luiz Teixeira Mendes e a doutora Adriana Machado. E suplente a doutora Soraya Tabet, procuradora regional da 10ª região. Item 2. Autorização para a realização do 20º concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho. Nesse caso é importante a explicação do porquê, porque vai ser, se aprovado, obviamente, por esse Conselho, uma inovação. Hoje não há nenhum ofício, não há vagas de procurador do trabalho e não há vagas, e ainda há cinco futuros colegas, 5 candidatos aprovados que ainda não tomaram posse. Nós temos aí a perspectiva, neste ano, de abertura de vagas. Tem já uma vaga que vai ser aberta agora, outra que abriu recentemente. Tem 2 vagas de quinto, uma vaga de quinto já está entre o Ministério da Justiça e o Palácio Planalto, da 1ª região. O da 3ª região foi devolvido pelo Ministro da Justiça. Nós estamos preparando a reclamação perante o Supremo, só que eu acabei de receber uma mensagem que o Ministro da Justiça teria refluído, teria evoluído, e teria pedido para a gente pedir a reconsideração com relação à 3ª região, que é onde não tem nenhum candidato com mais de 10 anos. Na 1ª região, a doutora Karina, que é a primeira colocada, tem mais de 10 anos, então não houve problema. Assim, problemas houve problemas, mas eu tive que... Nós fomos lá tratar da 1ª região 3 vezes, e a 3ª região foram 4 vezes que eu já fui tratar diretamente com o ministro.
fora com o secretário da Justiça, com o chefe de gabinete e com o secretário executivo. Dito isso, o que acontece? Existe uma perspectiva real da gente preencher, da gente acabar esse cadastro de reserva que nós temos hoje. Com a realidade, a nova realidade orçamentária da limitação dos gastos, em havendo qualquer saída de colega sem impacto, o preenchimento se dá imediatamente. Com impacto, tem que haver uma negociação com o Palácio Planalto. Então, o impacto seria aposentadoria ou falecimento, deixando herdeiros ou beneficiários de pensão. E nós temos que ter colegas para assumirem imediatamente, sob pena dessas vagas, dos valores orçamentários, dos quantos orçamentários serem repassados para outro ramo do MPU, da mesma forma que nós nos beneficiamos já 2 vezes com um valor, um crédito orçamentário do MPM e outro do MPDFT, ano passado e ano retrasado. Nós conseguimos essa negociação de pegar esse crédito para dar posse a 2 colegas. Nós corremos o risco, se não tivermos colegas para assumir imediatamente, de ter que, entre aspas, devolver esse valor. Não é devolução porque o crédito não veio na sua totalidade, só durante aquele exercício financeiro. Ou pior ainda, essas vagas virarem o ano e passarem a ser vagas anteriores ao exercício financeiro e a gente não poder preencher. Então, por favor, a gente tem que preencher no mesmo ano. Então, dito isso e posta essa realidade orçamentária que mudou, essa emenda foi 92, né? Eu só lembro o nome da PEC. É 92? É do teto orçamentário? 96? Bem, não lembro. Era a PEC do teto orçamentário. É que mudou a lógica orçamentária. A realidade é que a gente precisa sempre ter um cadastro reserva. Claro que a gente teria que montar esse conceito, teria que montar ainda comissão de concurso, preparar o concurso, tudo não é algo para a gente começar agora, mas é importante a gente já dar início aos preparativos do 20º concurso, né, para que a gente tenha sempre essas vagas não, candidatos aprovados, cadastro reserva, para a gente utilizar. Por isso que nós estamos trazendo, a administração está trazendo esse pedido ao Conselho Superior, em razão desta realidade orçamentária, para que não haja solução de continuidade no preenchimento das vagas que existem hoje, né? Pela primeira vez nós temos o quadro completo de procuradores. Dito isso, eu abro a palavra aos conselheiros para que se manifestem. Seria um cadastro de reserva? Sim, seria para cadastro de reserva. E há alguma divergência com a sua proposta? Todos concordam? Então, aprovada a proposta de autorização, aprovada a autorização para a realização do 20º concurso público de prova de títulos para ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho. Item 3. Processo número 9.895 de 2016, dígito 13. Interessado: Eduardo Maia Tenório da Cunha, Procurador do Trabalho. Assunto: requerimento de afastamento por 4 meses para elaboração de tese de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. Relator: conselheiro Ricardo Brito Pereira. Palavra, conselheiro relator. Trata-se de requerimento formulário do Procurador do Trabalho, Eduardo Maia Tenório da Cunha, votado na Procuradoria do Trabalho do município de São Mateus, Espírito Santo, solicita o afastamento de suas funções institucionais por 4 meses, a contar de 8 de 2 de 2017, para a elaboração de tese de doutorado em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. E com o nome da instituição onde está matriculado, bem como forma o tema objeto de estudo, prioridade dos direitos dos trabalhadores, regulação, fiscalização e judicialização dos direitos do trabalho global. Requer que sua solicitação de incluída na próxima pauta da reunião. Posteriormente, promoveu os contatos de documentos
comprovação de matrícula, contrato de serviços educacionais do ano de 2016-2017, regulamento do curso de doutorado, breve histórico dos créditos, dados, estrutura curricular, plano de estudos, projeto de doutorado, currículo líquido, atualizado e preenchido na plataforma online, declaração do próprio requerente não ter sofrido sanção disciplinar, censura ou suspensão nos últimos dias, depois de solicitada a questão da secretaria, e manifestação favorável da chefia da 17ª região. O procurador do trabalho, Eduardo Tenório, ele teve autorização para afastamento por um período e pediu a renovação dessa licença, mas foi indeferida pelo Conselho. Então, esse afastamento de 4 meses para elaboração da lei se ajusta exatamente às disposições da Resolução 75 deste Conselho Superior, de modo que, estando tudo em conformidade, toda a documentação encaminhada, o voto do relator pelo deferimento do pedido de afastamento para a elaboração da tese de doutorado a partir de 8 de fevereiro de 2017. Não estou no meu voto incluindo os 2 dias de trânsito, porque a informação que eu tive é que ele está de férias e em seguida já emendaria para o início da dissertação. A divergência? Senhor presidente, não é divergência não, mas talvez fosse bom constar por causa do retorno. O prazo no trânsito do retorno. Só essa sugestão. 2 dias. Podemos até incluir, tradicionalmente, o conselho. A divergência é o resultado que proclama. Então, só não é comunicado, é só razão de notícia que eu postei ontem e hoje eu acabei de complementar, só para tranquilizar este conselho. As ameaças que foram feitas aos colegas de Governador Valadares, em particular a doutora Dirce, houve ameaças a ela em Governador Valadares. Eu autorizei que ela fosse imediatamente para Belo Horizonte, onde os pais dela residem, e, para nossa surpresa e temor, ela foi ameaçada também em Belo Horizonte, na casa dos pais, com um bilhete deixado no carro dela. O que demonstra com certeza que não foi só trote ou algo parecido. É muito sério. O Procurador da República e os agentes da Polícia Federal que estão investigando a Operação Mar de Lama também estão sob ameaça. E nós estamos, a nossa GSI, junto com a GSI do MPF e a própria inteligência da Polícia Federal, estão fazendo um trabalho conjunto, visando a proteção dos colegas envolvidos. A doutora Dirce, inclusive ontem, 4 técnicos de segurança nossos foram com o nosso carro para Belo Horizonte, já estão em Belo Horizonte, para fazer não só a proteção pessoal da colega Dirce, que eu hoje autorizei que ela ficasse pelo menos 30 dias em trabalho remoto, por questão de segurança em Belo Horizonte, que também a gente não sabe se vai ser em Belo Horizonte, porque parece que Belo Horizonte também não é seguro para ela. Mas nós ainda estamos vendo. Fazer a proteção pessoal dela e a proteção pessoal de todos os colegas que forem atuar nesses processos. Eu criei um grupo de apoio só com membros de fora da 3ª região, conforme a autorização deste conselho, que tem previsão nas resoluções, a nova, e a 69, para que haja total despersonalização dos colegas de Governador Valadares e de Minas como um todo. Então, só para trazer essa notícia, que os colegas, em especial da doutora Dirce, estão sob proteção nossa e, claro, também, na medida possível, da Polícia Federal. Mas, independente da Polícia Federal, proteção pessoal nossa, dos nossos técnicos de segurança, obviamente, tirada entre os já habilitados. Então, só a notícia que eu gostaria de trazer para tranquilizar. Então, está encerrada a sessão. Eu agradeço a presença de todos.
Uma boa tarde. Obrigado.